Muito bom dia para você que está ligadíssimo e ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. E o Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, além do Tiago Prudente, somos os apresentadores e produtores do programa. Na mesa de som nós temos o Danilo Capucci e na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. E meu bom dia vai para o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. Boa tarde também a quem nos ouve a partir das 15 horas. Bom, e... Você está arrumando lá por enquanto? Estou me arrumando aqui, porque pegamos... Tem um probleminha técnico, mas nada que vá atrapalhar o nosso programa. Bom, gente, você pode participar do programa mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o 97102-1493. Se você for mandar mensagem de áudio, por favor, coloque o teu nome, a cidade e no máximo 30 segundos. Eu não prometo que eu vou conseguir pôr todo mundo, porque como a gente tem tido a participação de muitos ouvintes, e isso é muito bom, porque mostra que os ouvintes estão cada vez mais participativos e que o nosso programa tem a cada dia aumentado a audiência, mas mesmo assim eu quero convidá-lo a participar aqui do programa. Você pode acompanhar o nosso programa pelo youtube.com.br/Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo facebook.com/RB Campinas 857 e vamos que vamos, né, Edmilson? Acho que agora diminuíram, acho que não, hoje nós tínhamos, deixa eu ver aqui quantos bloqueios ainda, pouco mais de 60 bloqueios de bolsonaristas no Brasil todo. Ontem nós vimos, né, uma multidão nas ruas pedindo aí pelo golpe, porque é um golpe, né, não aceitando os resultados das urnas, uma multidão em pelo menos vários estados em frente aos quartéis do Exército, bloqueios que prejudicaram muitas pessoas. Em Campinas, por exemplo, ontem nós já tínhamos postos de gasolina sem diesel, sem gasolina e sem etanol, postos de combustível sem gasolina e sem etanol. Daqui a pouco nós vamos ouvir o presidente do RECAP, que é o sindicato dos donos de postos, para ver se essa situação vai se estabilizar até o final da tarde, se normalizar até o final da tarde. Mas, Edmilson Siqueira, vimos bolsonaristas, pessoas que votaram no Bolsonaro, pedindo o fim aí, pedindo uma intervenção militar. E ontem, Edmilson, nas redes sociais, depois nós vamos falar da fala do presidente, mas antes disso, ontem nas redes sociais, eu vi muitos bolsonaristas colocando a foto da Marcha para a Família, né? Você acha que tem alguma similaridade dessa Marcha para a Família antes do golpe de 64? A Marcha da Família de 64, ela tinha um objetivo, né, que era tentar barrar uma ampliação do comunismo pelo mundo, que naquela época ele estava mesmo quase que tentando invadir a América Latina, certo? Através de Cuba, e havia um sentido nesse aspecto. Havia muitos comunistas no Brasil, etc. E tal. Hoje não, hoje as instituições brasileiras são muito mais fortes, certo? Há uma Constituição que prevê, que garante a continuidade da democracia. E o que essa gente está fazendo na rua aí, além do inconformismo com o resultado de uma eleição limpa e democrática, pedir algo totalmente ilegal, que não há previsão alguma em lugar nenhum. Certa intervenção das Forças Armadas, pedir intervenção das Forças Armadas sem motivo específico, aliás, até com motivo específico poderia ser crime, certo? E ficar falando em golpe, essa coisa toda, certo? É um desserviço que eles prestam ao país e à democracia. E mostram, né? E mostram que eles não são democráticos, porque a eleição foi limpa, certo? Qualquer resultado que saísse dessa eleição teria que ser respeitado, e pedir para que as eleições, para que seja melado o resultado ou qualquer coisa parecida, é golpe, é antidemocrático, e eles acabam fazendo um movimento contra eles mesmos, porque os caminhoneiros bolsonaristas aí que
prejudicaram milhões de brasileiros, eles acabam fazendo com que o apoio ao Bolsonaro seja cada vez menor. Ninguém aguenta mais esse tipo de manifestação pelo país, certo? E então eles acabam fazendo um desserviço ao Brasil e um desserviço ao próprio bolsonarismo. E a direita, né, a direita que saiu dessas urnas fortalecida, pode estar perdendo esse espaço aí, mesmo porque vários partidos de direita que tiveram aí grandes votações já estão acenando para o presidente Lula para compor com ele. Então, o bolsonarismo é uma coisa que tende a ficar restrita, ainda mais por causa dessas manifestações, tende a ficar restrita a uma minoria de 5%, 10% da população, muito em breve, perdendo esses quase 60 milhões de votos que eles tiveram. Quem está conosco já é o Tiago Prudente. Tiago, bom dia. Como que você viu ontem os protestos no Brasil? Protestos aí, não são protestos, são manifestações bolsonaristas e manifestações antidemocráticas, inclusive. Bom dia, Rosa, Edmilson, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, eu vi essas manifestações, mas acho que, como o Edmilson disse, cada vez que isso vai se estendendo, quem vai mais perdendo é essa base que saiu formada com 58 milhões de votos, aí quase metade dos eleitores a favor do Bolsonaro. Vai dissolvendo, porque grande parte desse eleitorado não é a favor desse tipo de ação, não é a favor do bloqueio de rodovia, não é a favor de questionar os resultados das urnas. Ontem o prefeito de Limeira, Mário Botion, dava uma entrevista no Brasil Urgente para o José Luiz da Atena, e ele falou, olha, eu sou eleitor do Bolsonaro, fiz campanha para ele aqui em Limeira, mas está na hora de entender que a eleição acabou. O Lula venceu e, querendo ou não, ele será o presidente em 2023. Nós temos que amadurecer democraticamente. E é um prefeito da base bolsonarista dizendo isso. Então, acho que vai diminuindo essa base. Além do mais, eu acho que é preciso ressaltar que as pessoas que estão na rua é um grupo mais extremado ligado ao bolsonarismo. Não dá para colocar todo mundo que votou no Bolsonaro nesse mesmo barco, de maneira nenhuma. Então, é um grupo, a gente viu situações lamentáveis ontem, um grupo em Santa Catarina fazendo um gesto nazista. Ontem, nos bloqueios, a manifestação de Bolsonaro, acredito que tem a ver com isso, porque a gente teve atropelamento, pancadaria, porque parte da população que não aceita partiu para cima, torcidas organizadas furando bloqueios. Então, a situação realmente estava insustentável. Com essa queda, a gente espera aí que haja uma normalização do país e que o presidente Bolsonaro se posicione como líder da oposição e seja feita uma oposição responsável, né? Uma oposição tem que ser dentro do âmbito democrático, não com essas manifestações que são ilegais, antidemocráticas e que ontem agrediram diversos jornalistas, várias equipes de televisão, de rádio foram agredidas durante os protestos e durante esses bloqueios em rodovias. Bom, ontem, no protesto aqui, na manifestação em frente à Escola de Cadetes de Campinas, eu estava ouvindo, né, os vídeos, e nós tivemos equipe que foi para lá, e eu fiquei, assim, no mínimo assustada com a fala de um dos manifestantes no carro de som, dizendo que a frase dele, né, agora é guerra, todos vocês terão CACs que são aquelas autorizações, né, para que as pessoas possam utilizar armas, e agora eu estou pronto para morrer ou para matar. Eu fico olhando essa frase e ouvindo, né, essa frase, e eu fico pensando como que você pode achar que num país democrático como o nosso, você pode dizer que as pessoas podem se armar para poder lutar contra o outro eleitor que não quis votar em seu candidato. Assim, no mínimo, não tem como não dizer que é antidemocrático. Eu sei que daqui a pouco nós teremos os nossos ouvintes aqui dizendo que toda manifestação é democrática, e desde que eu ocupei esses microfones aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas, eu sempre defendi todo e qualquer tipo de manifestação, seja da direita ou da esquerda, porque é um direito democrático, mas eu não tenho como defender esse protesto, porque é um protesto contra a decisão da maioria, é um protesto contra as eleições em que toda pessoa tem o direito de exercer o seu voto. E pedindo, né, ali, nós vimos ali pedindo a intervenção militar, vimos fotos
lá no Sul, de um grupo fazendo uma representação nazista que é crime no Brasil, e imediatamente a sociedade judaica e israelita soltou uma nota dizendo que se sentiu ofendida com aquela imagem, e aí nós vimos também nas redes sociais saindo com as fotos dos judeus que foram massacrados na Alemanha por conta dessa perseguição. Eu não consigo entender, gente. Eu, sinceramente, comecei ontem me deu uma depressão de ver as redes sociais, o ódio destilado, as brigas, esse motorista que atropelou as pessoas lá na manifestação. Eu falei, gente, que país é esse que nós estamos construindo? Que país é esse que é em cima do ódio, em cima do antagonismo? E nós vimos já que esse país estava vindo numa ebulição e estava uma panela de pressão que foi destampada e que vai continuar. Acho, Edmilson e Tiago, que nós teremos mas muito problemas para poder pacificar esse país. Ontem, o presidente da República, ele fez uma live, eu achei ele até sereno, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei ele sereno no seguinte, o que eu comentei com a minha filha, por que ele está sereno? Porque o Bolsonaro, ele é muito narcisista, e os bolsonaristas que estão me ouvindo, não me interprete aqui como uma pessoa que não gosta do Bolsonaro, porque eu estou fazendo uma análise psicanalítica mesmo. Ele é extremamente narcisista, e aí quando ele tem aquela multidão indo para as ruas, defendendo o mito, então o ego dele ali foi massageado e ele estava se sentindo muito bem. Mas eu achei, aí ele foi para uma live, fez um chamamento pedindo para desobstruir as rodovias, dizendo que não era aquele tipo de manifestação que a direita faz, porque a direita sempre criticou, né, o fechamento de ruas pelo MST, e pedindo para desobstruir, porque poderia causar um problema econômico, mas estimulou a manifestação antidemocrática, gente. Eu não sei se vocês também concordam comigo. Então, ele está dizendo, olha, as manifestações, elas são legais, legítimas, na verdade, foi essa palavra que ele usou, são legítimas, e podem ser numa praça, podem ser em qualquer outro lugar. Para mim, elas são antidemocráticas, mas se estiver fazendo numa praça, gente, pode ir, não tem problema, vai lá, se manifeste. Eu acho antidemocrática, mas já que quer ir, vai, não tem problema. Mas não impeça o direito de ir e vir das pessoas. Edmilson. A manifestação em si, né, ela é prevista até em lei, certo? Pode ser feita, não há problema. Agora, se nessa manifestação você pede golpe do Estado, inclusão das Forças Armadas, pedindo para as Forças Armadas praticarem um golpe, e faz aí saudações nazistas, etc., você está cometendo um crime, certo? Sim. Você pode cometer crime durante uma manifestação, obviamente, certo? E o que eu digo para você, quanto mais cresce, quanto mais se radicaliza esse tipo de manifestação, mais cresce a insanidade, né? Se você for ver, saudações nazistas, a Michelle Bolsonaro foi votar no domingo aí com uma camisa em homenagem a Israel. Então, é de uma incoerência, é de um negócio. Daí eles fazem saudações nazistas, né? E os nazistas mataram aí 6 milhões de judeus por baixo, né? Fora os que não foram contabilizados. Agora, é um negócio inacreditável. Cresce a insanidade, cresce a ignorância, né, política, e a gente não vê. Eles vivem de fake news, né? Vivem aí dizendo que o artigo 142 precisa ser colocado em prática, quando ele não diz nada do que eles pensam que diz, só estão sendo enganados por outras pessoas, sabe? Então, não há uma substância maior nessa movimentação toda, a não ser contestar o resultado das urnas, certo? E não querer que um governante legitimamente eleito tome posse e que que já foi derrotado nas urnas continue no poder. São ilegais, sim, são totalmente ilegais essas manifestações e deveriam ser proibidas até nesse sentido, certo? Você pode manifestar, você pode protestar contra um decreto, protestar contra uma lei, protestar contra uma situação. Agora, você pedir para que seja instalada uma ditadura no país, aí não dá, né? Não dá para aceitar, não. Não dá, porque nós lutamos, pessoas morreram para que nós tenhamos o direito de votar, o direito de escolher os nossos presidentes, e eu espero que nós continuemos
com essa possibilidade no Brasil, em que eu quero votar, quero que a minha filha vote, quero que os meus netos votem, quero que todo brasileiro tenha o direito de escolher o candidato que ele quiser, sendo de direita, esquerda, de centro. Acho que o debate tem que acontecer nesse país. E, para mim, assim, desde essas eleições já estão sendo difíceis, foram muito difíceis, né? Mas o ódio expressado, para mim, e essa história de armar, todo mundo sabe que eu sou contra o armamento da população, nunca foi segredo de ninguém aqui, mas eu acho que você dizer vamos nos armar para poder pegar em armas é demais, para poder você ter um candidato ou em defesa de alguém, é demais. Que da mesma forma que eu critiquei aqui, quando Lula falou que o exército do MST iria barrar a direita aqui no Brasil, e eu falei, isso é um absurdo um candidato falar isso, um político falar isso, eu volto a repetir, colocar a mão em armas, né, para você poder fazer a defesa de um Estado ou de um candidato, defesa do Estado não, a defesa de um candidato, para mim, é chamar a guerra civil. Tiago. Eu acho que a gente tem que colocar um outro crime que foi cometido também, que é o uso de crianças em bloqueios em estradas. Crianças foram colocadas aí para evitar que a polícia desbloqueasse estradas, em manifestações. Conversei ontem com um especialista no tema, o doutor Ariel, que já participou de muitos conselhos ligados à defesa da criança e do adolescente. Ele disse que isso é crime, que os pais podem, inclusive, perder a guarda das crianças ao utilizá-las, porque elas estão expondo as crianças. Então, tem um outro fator que também é muito preocupante. Além disso, eu acho que essas manifestações, concordo com tudo que vocês disseram, tem um outro ponto, mostra a força das fake news. Por quê? Primeiro porque a base dessas manifestações é a utilização de um artigo 142, de uma possível intervenção, que então um poder moderador que não existe. E segundo, a gente viu vários vídeos nessas manifestações de momentos em que comemoravam a prisão de Alexandre de Moraes, comemoravam que houve fraude nas urnas, e por aí os episódios vão se intensificando. Para a gente ter uma ideia de como essas fake news chegam e como essas pessoas acreditam exatamente naquilo que está acontecendo, e isso, para mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque a pessoa comemorar a prisão do Alexandre de Moraes, comemorar que houve fraude nas urnas, de uma mensagem no WhatsApp, é um negócio absurdo. A pessoa não teve nem não foi nem checar o que estava acontecendo. E eu acho que isso é um sinal importante que mostra a força das fake news, principalmente para essas pessoas mais extremadas. Olha, para perceber a gravidade da situação, né, diante disso que o Tiago está falando, de crianças, etc. e tal, o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, classificou como organização criminosa os responsáveis pelos bloqueios bolsonaristas que estão sendo realizados nas rodovias do estado de São Paulo. Estavam sendo, na realidade, agora já tem bem menos, né? Sarrubo afirmou ainda que investigações preliminares apontam que empresários estariam financiando os atos antidemocráticos. Abre aspas aqui para ele, ó. Estamos trabalhando para esclarecer aqueles que estão por trás dessa organização criminosa que, de fato, tem fomentado a prática de vários crimes, como, por exemplo, apologia ao crime e incitação ao crime. Certo? Ele diz em outro trecho da entrevista que utilizaram de menores para tratar desse tipo de situação, que foram colocados praticamente como escudos para impedir a ação da polícia militar. Isso gera uma consequência no campo criminal para os pais responsáveis e no campo administrativo no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles estão estudando, fizeram um grupo uma força-tarefa para estudar essas manifestações e para tentar coibi-las e chegaram a essas conclusões aí, conclusões que não são conclusões, são baseadas em fatos reais, certo? E a coisa, ou seja, tem até empresários por trás disso, porque essas manifestações todas têm um custo, né? Não é de graça, a gente sabe disso, certo? Então, tem grupos empresariais e eles estão tentando investigar para descobrir quem são esses grupos, quem são esses empresários que estariam por trás dessas manifestações todas. Bom, e quem está conosco aqui é o Gustavo Gimenez. Gustavo, eu queria a sua opinião, mas antes disso, já pegando a tua opinião, ontem os filhos do presidente usaram as redes sociais para apoiar as ações. O deputado Eduardo Bolsonaro repetiu nas redes sociais um trecho do discurso do pai na véspera, quando o pai falou, abre aspas, os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça, como se deu o processo eleitoral. E o 03 não fez qualquer restrição ao bloqueio de rodovias. Já o 01, que é o senador Flávio Bolsonaro, ele escreveu: aplausos de pé a todos os brasileiros que estão nas ruas
protestando espontaneamente contra a falência moral do nosso país. Confie no capitão, ou seja, quem votou ou quem se eximiu não tem moral, né? Porque as redes sociais têm utilizado muito isso, né, Gustavo? É isso, Rose. Ótima quinta-feira a você, ao Edmilson e ao Thiago também. Chama atenção e tem relação também com o que o Bolsonaro disse naquele curto discurso dele de terça-feira. Ele fala que ele tem orgulho de liderar esse grupo de brasileiros. Ele deixa claro que é quem é liberal, enfim, ele lista ali. Ele parece que evidencia... Quem é pela economia de mercado, Exato. pelo direito de ir e vir, não é direito de vir, pela livre expressão, para você ter liberdade de expressão e direito de ir e vir, liberdade de expressão e o livre mercado. Exatamente. Ele vai ali colocar um grupo específico que é o que ele vai liderar. E sempre foi assim, né? Ao longo dos 4 anos, ele nunca fez um discurso agregador no sentido... Acho que o primeiro discurso dele foi questionado. Eu lembro, como se fosse hoje, foi um repórter, inclusive da Globo, que estava representando o PUL. Na primeira entrevista dele, perguntou, vai governar para todos? Não, eu vou governar para todos. Mas logo na sequência ele já começou sempre a fazer aquele discurso de que a minoria tem que se curvar à maioria e assim por diante. No caso, é o que está havendo, né? A minoria, que foi, por menor que seja a diferença ali, teve um vencedor, né? E não está sendo entendida essa vitória. Eu estou vendo vários grupos aí também, gente criando... Eles estão sem uma narrativa clara, né? Tem gente que está falando que não foi uma eleição verdadeira, teve fraude, mas não sabe explicar onde foi a fraude, começa a criar... Teve uma fake news genial, na verdade, porque o rapaz ele vai somando as porcentagens. Não sei se você viu essa. Não vi. Ele pega as porcentagens de toda a região, de todas as 5 regiões do país e divide por 5 e dá 51 para o Bolsonaro. Só que assim, somar porcentagem é uma coisa, né? Somar voto é outra. Não tem relação nenhuma. Eu disse que é genial, ironicamente. Os votos do Lula ia dar 55, talvez, e aí ia somar ia dar 106%, mais ou menos, de votos. Né? Exato, né? É um pouco... base. Não tem sentido nenhum. Inclusive, o Lula foi o maior número de votos do Lula foi no Sudeste, né? Então, é mais um ponto aí. São números. Lidar com números, gente, não é tão simples assim. Ou melhor, pode ser muito mais simples. Eu estava lendo, Edmilson, eu ia até mandar para você e para o Thiago e para o Gustavo, acabei não mandando. Foi uma matéria, que acho que do jornal O Globo, um cientista do Rio de Janeiro, um sociólogo que ele estuda, né, os evangélicos e o voto religioso, e o Lula foi salvo pelo voto não religioso do Sudeste, viu, gente? Esse cientista, ele fez uma análise e, de fato, o Lula vai ter que conversar, ou a esquerda, se quiser sobreviver no futuro, vai ter que conversar com esse voto religioso. Não estou falando do voto católico, estou falando especificamente do voto evangélico, e já está tendo uma cisão, que já havia uma cisão grande. O próprio Silas Malafaia, que é um pastor expoente aí entre os evangélicos, soltou um vídeo ontem, na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira à noite, hoje é quinta, então na terça-feira à noite, dizendo que os 7 milhões de evangélicos que votaram no Lula são uma vergonha para os crentes, aquela coisa toda. O Lula vai ter que abrir, né, Gustavo, uma conversa com essas pessoas, até porque a tendência e as projeções é de que esse público deva aumentar nos próximos anos, porque senão, Edmilson, o que seremos de nós? Primeiro Gustavo, depois Edmilson e Thiago, se quiser comentar. Fazendo uso da frase do Otávio Catelano, né, que conversou aqui com a gente no domingo ainda, e ele chamou a atenção, conversar com um grupo amplo. Não adianta conversar com o pastor Henrique, que inclusive faz parte do PSOL, que é um expoente entre os evangélicos de uma visão progressista da sociedade, que não tem eficácia. Pelo contrário, vai ter que conversar com um grupo muito maior para formar esse governo de coalizão que ele está prometendo, coalizão entre os políticos e entre a sociedade com o apoio evangélico. Aí vai ser necessário. Foi possível em alguns momentos ali do primeiro governo, o segundo, até o primeiro da Dilma, que teve alguns representantes, inclusive pastores. Se eu não me engano, o pastor... Da Universal. A Dilma chegou aí na inauguração do Templo de Salomão.
ela chegou a Salomão, né? Salomão, ela chegou a ter apoio. E lembrando, gente, que a Universal, nos 2 primeiros governos do Lula, foi uma igreja que esteve do lado do Lula, né? Você quer comentar, Edmilson? Eu só vejo isso como um fator político comercial. A maioria das igrejas evangélicas, é claro que tem as evangélicas sinceras e honestas, a gente sabe disso, mas as maiores aí, pastor Edir Macedo e tudo mais, eles veem o dinheiro no fundo do poço, sempre. Querem saber de progredir, de crescer o rebanho, de criar mais templos, etc. e tal, para ter mais poder. E o mais poder que eles falam é representado pela enorme bancada evangélica que tem hoje no Congresso. Ou seja, é a religião se miscuindo de forma, eu acho, totalmente errada, inclusive, certo? É direito que eles têm, não há dúvida quanto a isso, certo? Mas eu acho errado você misturar dessa maneira religião e política, porque a bancada evangélica no Congresso tem interesses e mais interesses, e não são republicanos. Muitos pastores que foram eleitos, etc., já foram pegos em corrupção e são aliados da pior escória que tem lá no Congresso. Então, eu vejo essa mistura toda que existe no Brasil hoje, que já existiu no passado com a própria Igreja Católica também, que uma das alas da Igreja Católica foi fundadora do PT. A gente não pode esquecer disso, certo? Houve sempre essa mistura. E os evangélicos se aproveitaram das nossas leis, da nossa Constituição, que é altamente facilitadora desse tipo de coisa, e se infiltraram na política de uma forma que dificilmente sairão. E isso revela um lado obscuro da política brasileira, porque eles usam da religião para ter parte do poder. E essa parte do poder significa muitos benefícios em dinheiro e planos que fogem aos planos políticos normais que o Brasil tanto precisa. O que eu acho, assim, eu já vou passar para o Tiago, eu acho que a Igreja Evangélica ela pode ter representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, como qualquer outro tipo de setor da saúde, da educação, a Igreja Católica, o Espírita, as religiões afro, porque eu acho que esses segmentos representam a sociedade. Então, se nós elegemos pessoas representantes da sociedade, eu não vejo problema em você ter esses representantes no Congresso ou em qualquer esfera política, ou seja, uma Câmara Federal, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara de Vereadores. Mas o que eu não concordo é o uso da igreja para poder fazer com que o que nós vimos neste ano, em eleições anteriores, é o voto de coronel, é o voto partidário, é a igreja, o púlpito se transformar num partido, né? E é isso que eu acho grave, porque aí eu acho que porque na religião você tem uma outra conotação. Quando um pastor fala o fiel, que não porque primeiro que eu acho que nem todo fiel tem que ser assim, o fiel ele tem que saber, ele tem que ter escolha política dele, tem que ter formação política, saber em quem ele vota, em quem ele não vota. Eu, por exemplo, não voto em quem o pastor me manda votar, eu não sou desse tipo de eleitora, entendeu? Desde quando eu me conheço por gente, eu fiz a minha escolha política, a minha formação política, e eu sempre fiz a escolha pelo país que eu quero ter, pelo país que eu acredito, né? Mas também nunca ataquei as pessoas que votam diferente de mim. O que nós vimos nesta eleição foi uma apropriação da simbologia da fé, do nome de Deus, como se Deus estivesse do lado de um candidato e esse candidato se transformou no Messias, né? Tanto que ele, por ter o Messias no nome, o povo chamou o Messias, o Moisés, que o povo evangélico estaria votando e que tem que fazer essa escolha. E essa instrumentalização da religião, eu acho perversa, mas sou favorável da igreja ter seus representantes. Tiago. Eu acho que a gente faz alertas importantes para o futuro, mas é muito difícil saber como isso vai se comportar, porque vai depender muito do desempenho do governo eleito. Eu sempre coloco isso na ponta do lápis, porque dependendo do desempenho desse governo, toda essa conjuntura que existe hoje muda, porque uma hora você olha de um jeito, a política é que nem nuvem, né? Você olha uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Muitos desses líderes que hoje apoiam Bolsonaro na igreja evangélica já apoiaram Lula, e o que não faz crer que eles vão apoiar novamente daqui 2 anos, conforme o governo vai se... Daqui 2 meses.
Então, eu acho que é muito cedo ainda para fazer essa avaliação. Acho que o que sobra disso tudo é que a igreja evangélica que vinha crescendo, e aí eu coloco esse ponto, vai parar de crescer, porque ela criou uma certa ruptura. Muita gente não quer ouvir falar sobre evangélicos depois de tudo isso que aconteceu na eleição. E tem um outro detalhe. Quem não garante que o Lula recebeu mais de 7 milhões de votos de evangélicos? Porque o censo está desatualizado. Só quando o censo for atualizado, nós vamos ter uma ideia de quantos votos realmente a possibilidade, claro, dentro de estimativas, ele recebeu. Então, acho muito prematuro a gente colocar a igreja evangélica toda num balaio de gato, falar, é isso aí, e acabou, todo mundo é bolsonarista, grande parte é bolsonarista, mas tem muita gente que não concorda. Agora, quanto à instrumentalização da igreja, isso é um tema que precisa ser debatido. Aliás, não precisa ser debatido, né? Já está na lei, é proibido pela lei eleitoral. A lei só precisa ser obedecida, porque senão daqui 4 anos a gente vai ver esse mesmo fenômeno, e aí pode ser um fenômeno contrário. A extrema-direita ou a direita pode ser vítima do que a oposição que venceu a eleição foi vítima agora da instrumentalização das igrejas. Porque eu não me esqueço de Dilma Rousseff indo inaugurar o Templo de Salomão e depois indo lá com Edir Macedo para fazer toda aquela questão. A Igreja Universal votou em peso em Dilma Rousseff. Então, a gente tem que ir com calma. Acho que tudo depende de como o andamento desse governo e para que lado esses líderes, entre aspas, evangélicos que representam algumas igrejas vão durante esse período. Bom, e o Gustavo veio para cá para poder falar das estradas regionais aqui, como que se temos ou não estradas e bloqueios na região de Campinas, como que está o balanço? Rose, a informação mais recente dá conta de 14 pontos, não são aqui na nossa região. 14 pontos não totais, portanto, a informação que se tem é que aqui no estado de São Paulo não há bloqueio total em nenhuma rodovia do estado. Pois bem, a situação está livre, portanto, tanto para quem sai ali da região de Limeira, passa por Americana, aqui por Campinas, Jundiaí, sem problemas na Anhanguera, sem problemas na Bandeirantes. Ontem, inclusive, houve um trabalho por parte da tropa de choque da Polícia Militar ali na cidade de Limeira, que acabou retirando esse grupo que era aqui da região, o grupo que estava há mais tempo fazendo essas barricadas, fazendo esse bloqueio na Anhanguera. Na Dom Pedro, mesma situação, não há mais problemas em Itatiba e nem problemas mais em Atibaia. Nós trouxemos ontem aqui já a informação sobre a liberação da Zeferino Vaz ali em Paulínia. Isso aconteceu pouco antes do meio-dia e logo na sequência, evidentemente, os caminhões com combustíveis já começaram a sair de lá. E aí está um ponto importante. Nós conversamos também com o RECAP, acredito que a gente vai tratar mais desse assunto ainda nessa edição, e o RECAP deixou claro que até o final do dia haverá o abastecimento nos postos da cidade, nos postos da região. E aí tem um detalhe importante da gente tratar. Tanto Valinhos, quanto Limeira, quanto Mogi Mirim estão em emergência. A informação que a gente está tentando atualizar agora é se, diante da chegada de caminhões de combustíveis, esse decreto vai ser aí, de certa forma, vão voltar atrás com esse decreto de emergência por causa da falta de combustível e a gente vai atualizando vocês, mas vida normal, vida que segue. Nós tivemos lá em Limeira problemas, teve a tropa de choque chegou a enfrentar os manifestantes? Não houve, digamos assim, confronto, mas a tropa de choque agiu, ela chegou com um blindado e ela foi andando pela rodovia e assim a rodovia foi sendo liberada com esse trabalho. Tá certo. Bom, gente, imagens exclusivas, inclusive no Band Cidade, a gente mostrou para o pessoal só para chamar a atenção a esse fato também. Tá certo. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Gustavo, muito obrigada. Se você quiser continuar conosco aqui, você sabe que eu sou uma pessoa que adoro receber pessoas, adoro ter gente da minha equipe, né? Então, se você quiser ficar aqui até o final do programa, se quiser também falar com o Rodrigo Neves, apresentar o programa, ficar aqui, está convidado, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Vamos para o intervalo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea, na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Gente, eu adiantando, quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, e eu vou aqui, antes da gente ir aqui para as outras matérias, né, que nós vamos comentar, mais uma participação de ouvinte, começando aqui, o Adriano disse assim, gente, eu tentei racionalizar todo o protesto legítimo, não aqueles inconstitucionais nas estradas, mas aqueles como em Campinas, em frente aos representantes das Forças Armadas, sei lá. Algo como uma reunião coletiva para se consolarem e seguirem lutando até a próxima eleição. Mas eu não vi nada disso. Quando a imprensa chegou, além da agressividade aos jornalistas, foram vistas muitas faixas, placas e discursos golpistas de intervenção militar e apoio a uma ditadura. Meu Deus, que loucura é essa? Que histeria coletiva é essa? Infelizmente, eu prevejo tempos de grandes provações democráticas. Bom dia, amigos. O Adriano aqui dando bom dia para a gente. Bom dia. A Valquíria, né, ela mandou uma foto minha, que eu fiz aí um vídeo no Instagram, quem quiser me seguir, @RoseGugliel. É porque eu estou sendo vestida, né? Hã? Rose Influencer. Rose Influencer, exatamente. Como eu estou agora com uma parceria com uma loja, né? E eu tenho feito vídeos para poder falar, né, dessa loja. E aí ela pegou e ela mandou aqui um print meu desse vídeo dizendo, Rose, bela roupa que a nossa Miss Rose está vestindo. Olha, Edmilson, eu faço questão de dizer Miss Rose, porque você entende o que significa isso, né? Ai. Gente, eu mandei agora um vídeo para o Danilo, um áudio, Danilo, do presidente da RECAP, se você puder dar uma olhada, que é um novo. Eu mandei agora para a gente poder subir hoje. Bom, gente, começa hoje, então, não, mas vamos
terminar, antes de falar dessa negociação, da transição de governo. Transição de governo. Vamos falar aqui do Ministério Público Federal, que pediu para a Polícia Federal investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. Ele é suspeito de cometer crime contra a democracia na abordagem a ônibus com eleitores de Lula e prevaricação na demora de impedir o bloqueio de estradas por conta depois das eleições. Segundo, né, os jornais, os setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal tinham identificado a preparação dos movimentos de caminhoneiros bolsonaristas e passada a informação à cúpula da corporação, que nada fez. Lembrando que o Silvinei Vasquez, ele chegou a esse cargo, né, a essa função, por indicação do Flávio Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro e senador. Bom, eu acho que ele precisa ser investigado, e não só ele, né, gente? Porque ontem nós vimos vídeos de policiais batendo continência para manifestantes, outros comandantes no Sul dizendo que estava prevaricando, mas ia fazer, negociando ali. Eu entendi como negociação, outros já entenderam como se ele estivesse prevaricando mesmo, aquele comandante da polícia lá do Sul, da Polícia Rodoviária do Sul, que disse assim para eles: então libera uma faixa e vocês ficam aqui. Ele falou: eu posso até estar prevaricando. Ele depois justificou dizendo que ele estava negociando, porque a situação estava muito conflituosa e foi a forma como ele achou melhor para poder não ter problemas. Enfim, vocês acham que eu acho que o Silvinei tem que ser investigado mesmo, tanto pelos bloqueios que ele promoveu no domingo, e essa história do ônibus dos eleitores do PT, e quando eram eleitores do PT não podia votar, e também pela omissão em acabar com os bloqueios, né? Ele agiu como um pau-mandado do Bolsonaro, né? Tentando impedir que os eleitores do Lula votassem e fazendo vistas grossas ao protesto dos caminhoneiros. É típico, né? Prevaricação total no exercício do cargo. Não só deve ser investigado, ele deve ser afastado imediatamente desse cargo aí pela justiça, porque ele é um perigo ali, se ele continuar comandando a Polícia Rodoviária Federal, certo? Quanto aos outros que falaram que talvez eu esteja prevaricando, não, eu estava negociando, eu não estava negociando coisa nenhuma. Negociação nesse aspecto se faz, a polícia que deve tirar o pessoal da estrada. Vocês vão sair da estrada agora e vocês não vão ser processados depois, por exemplo. É uma negociação possível, certo? Mas falar assim, não, deixa só uma faixa vazia, ocupa o resto, não, está deixando a pessoa ocupar as estradas, isso é legal. É prevaricação pura isso, certo? Também deve ser investigado e, se possível, punido, porque cometeram crimes aí, certo? Continuados, inclusive, porque essa prevaricação continuou durante boa parte dos últimos dias. Tiago? Eu acho que a investigação tem que ser feita, ainda mais porque em 5 estados, em 10 estados com mais operações, em 5 deles a abstenção foi maior do que a média nacional, o que demonstra que pode ter acontecido um impacto aí na votação. Inclusive, tem estados aqui que o Bolsonaro saiu melhor, como, por exemplo, Goiás e Mato Grosso do Sul, tiveram essa abstenção maior do que a média nacional. Os outros 3 estados estão no Nordeste e Norte do país, que é Alagoas, Maranhão e Pará, com mais de 23% de abstenção, que é um número bem alto se a gente levar em conta a média nacional. Então ele precisa ser investigado porque ele faz com muita eficiência uma operação para verificar pneus, como o ministro Alexandre de Moraes disse no dia anterior, e aí no dia seguinte, quando ele já tinha informação sobre os bloqueios que poderiam ocorrer, a Polícia Rodoviária Federal não age com tanta efetividade. E o que chama mais atenção, e que foi divulgado no dia da eleição, é que o colega jornalistas, é que houve uma reunião no Palácio da Alvorada entre o diretor da Polícia Rodoviária Federal e integrantes da campanha de Jair Bolsonaro, e que a Polícia Rodoviária Federal tinha todos os dados referentes a onde os eleitores de Lula mais se concentravam. Então a investigação precisa ser feita e se for comprovado, ele precisa ser punido, porque se ele continuar na direção da Polícia Federal, a gente vai ter um desastre daqui para frente. E outra coisa, os policiais que bateram continência, disseram que estavam negociando, também precisam ser punidos exemplarmente pelas corporações, porque, assim,
eu não tenho nem como explicar isso. O policial não tá, a função dele não é essa, não é bater continência para manifestante, é cumprir o papel constitucional dele naquele momento, era desobstruir as estradas. Acho que o caso foi em Franca, foi em Franca, e uma cidade em que 70% dos votos foram dados ao Bolsonaro. Bom, enfim, gente, nós temos aqui o Wagner dizendo o seguinte: há 58 anos atrás, tivemos uma tal ditadura e o povo brasileiro arrasta essa corrente presa ao seu pescoço até hoje. Meu Deus. Espero francamente que daqui a mais 58 anos esse povo não esteja arrastando no pescoço mais essa corrente também. Falo de tudo isso de ruim que vem acontecendo em termos políticos, seja de que lado vier. O povo brasileiro gosta de viver preso a correntes do passado e isso o impede de olhar para frente. Vamos ouvir uma participação aí. Rose, você que é uma pessoa que está por dentro das coisas, eu não quero repassar coisa que de repente não é verdadeira, você pode dar uma lida no abaixo aí para ver se isso tem veracidade? Eu recebi ontem no final da noite. Você consegue avaliar o que está escrito abaixo, só para que eu não fique divulgando coisa que não tem veracidade? Eu vou pedir para eu estou mandando para você abaixo. Tá, eu não vi o que você mandou. Me manda de novo, por favor, porque eu acabei apagando. Porque eu recebo o áudio e já mando para o pessoal da mesa e eu apago para não ficar confundida aqui se eu mandei ou não. Me manda de novo para eu poder avaliar, mas eu não consigo avaliar imediatamente. Vou dar uma olhada e aí eu repasso para você. Mais um áudio. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Aqui é o Eric, de Sumaré. Eu acho que esse negócio de não aceitar é uma falta de respeito com o resto dos brasileiros que votou no Lula, entendeu? Uma falta de respeito com o resto. Eles acham que eles são donos do Brasil e não são, porque tem uma parte que votou no Lula e quis continuar com o Lula. Bom, agora voltamos aqui para as notícias e agora sim nós vamos voltar para Brasília e nós vamos falar da transição, porque enquanto o povo está na rua, a campanha do PT segue segue o script normal de uma campanha que ganhou as eleições e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena, pelo lado de Lula, a transição de governo, vai na manhã de hoje ao Palácio do Planalto, acompanhado da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloysio Mercadante, integrantes de sua equipe, para poder se encontrar com o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que vai chefiar a transição pelo lado do governo Bolsonaro. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro não permaneça no Planalto durante essa reunião. E é isso, né, gente? E, obviamente, eu acho que a maior questão inicia a transição de um governo para o outro, mas o que está pegando mesmo é a história do orçamento. O relator do orçamento está dizendo que para poder atender a promessa do Lula de pagar, de reajustar o salário mínimo pela inflação real, mais pagar os R$600 do auxílio emergencial, vai custar 100 bilhões. Mas o PT faz uma outra conta, querendo mais 200 bilhões para poder atender outras demandas que eles também têm. Gente, de onde vai sair o dinheiro? Não tem jeito, certo? Aumentar imposto não passa pela cabeça de ninguém, porque o povo não aguenta mais imposto. A coisa que se fala por aí é que haveria um plano na cabeça do Henrique Meirelles, que provavelmente vai ser o ministro da Fazenda, de fazer um pacto com a nação, com todo mundo, de que esse ano eles gastariam mais esses 200 bilhões, furariam o teto, etc. e tal, e o ano que vem eles se comprometeriam, a partir de 2024, no caso, a fazer um plano para que todas as finanças fossem recuperadas. É um plano muito vago ainda, evidentemente, não tem detalhes disso nada, mas é o que se pode fazer no momento, porque como é que o governo vai arranjar esse dinheiro? Vai acabar aumentando sua própria dívida, emitindo papéis para pegar dinheiro no mercado, com isso vai ter que ter uma taxa de juro atraente, certo? E uma taxa de juro atraente provoca inflação no mercado, porque vai aumentar o valor do dinheiro para financiamento e tudo mais, e com isso a inflação sobe. Quer dizer, é uma sinuca de bico
que dificilmente vai poder sair, porque já se fala em 200 bilhões de reais, é muito dinheiro, certo? Não dá para você conseguir esse dinheiro de uma hora para outra, de repente, mas o Lula não só acena com a manutenção, a promessa de campanha dele, da manutenção desses R$ 600 para o ano que vem, que não estão previstos no orçamento. No orçamento está previsto só 400. E, além desses 200 a mais, ele quer dar mais R$ 150 por família, por criança que exista nessa família, certo? Então, é um rombo cada vez maior. O aumento do salário mínimo também é um rombo muito grande. Ele está falando que ele vai recuperar o valor do salário mínimo, certo? Cada R$ 1 que você aumenta no salário mínimo significa 35 milhões a mais de reais para a Previdência, por exemplo. Certo? Ou seja, R$ 10 que você aumente no salário mínimo vão significar 350 milhões de reais por mês. Aí você passa para o orçamento do ano, vai lá para o bilhão também, certo? O imposto de renda, que ele fala que vai até 5 salários mínimos, vai ser isento de imposto de renda. É dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar também, certo? Alcançaria até quem ganha R$ 6.060. Então, é um monte de promessas, né, que para serem cumpridas exigem muito dinheiro e a gente não sabe de onde o governo vai tirar esse dinheiro. Se ele aumentar os impostos, ele cai em desgraça. Se ele aumentar a inflação, vai cair em desgraça também. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a gente está tentando ver de onde vai sair a fórmula mágica para o governo conseguir cumprir as promessas de campanha. Bom, Tiago, como que você está conversando com os petistas aí, como que eles estão vendo essa questão do orçamento para poder arrumar dinheiro para poder atender as promessas do governo Lula nesse primeiro ano? Porque o PT, ao meu ver, vai tentar fazer com que pelo menos as promessas em relação ao auxílio emergencial e ao salário mínimo de fato ocorra, mas vai ter que enfrentar, porque teve cortes já no orçamento que está na Câmara na área de saúde, cortes na questão de educação e vai ter que recompactuar tudo isso. Onde que vai arrumar dinheiro? Bom, o que eu ouvi muito seria do orçamento secreto, né? Que haveria uma negociação ali para negociar o orçamento secreto. Nesse momento, o Alckmin e o Ayrton Dias, o Alckmin, que é o coordenador da transição, já estão reunidos com Marcelo Castro, que é o deputado responsável pelo orçamento. Marcelo Castro disse ontem, eu até falei com ele, que não tinha espaço orçamentário para atender esses pedidos. Só que ele mesmo sugeriu a criação de uma PEC em que permitiria passar o teto de gastos, ou até mesmo ampliar o estado de emergência. Bom, o que o PT, a frente ampla, como eles gostam de chamar, quando a gente fala PT, eles brigam e falam que é a frente ampla, que é nesse momento. Aprovar, conseguir encaixar no orçamento os R$600, mais 150 por criança, mas não sabe muito bem de onde esse dinheiro vai vir, porque a transição diz que é preciso entender como é que estão as contas do governo. Eles não sabem como é que estão as contas. Às vezes é possível fazer essa mudança dentro do orçamento. Aumentar o salário mínimo em 1,3% acima da inflação, fazendo uma média, isso quem disse foi o senador eleito pelo Piauí, o Ayrton Dias, acima, quando eu vi isso na imprensa, fui checar e é isso mesmo, 1,3% acima da inflação, e fazer a recomposição. Você está falando da recomposição, Rose? Recomposição da farmácia popular, recomposição do orçamento de alguns ministérios que terminaram. Para isso, eles contam também com a derrubada do orçamento secreto. A gente tem que lembrar que tem uma ação na Justiça pedindo a derrubada do orçamento secreto. E parte ali do governo aposta que a Justiça vai derrubar o orçamento secreto por ser inconstitucional da forma que está. Mas também há uma negociação em paralelo. Estou me estendendo aqui porque tem muita informação. Há uma negociação em paralelo com o Congresso atual de derrubar o orçamento secreto, mas ampliar as emendas dos deputados em 2024, mas não no modelo que há hoje. Além disso, a possibilidade, Arthur Lira sinalizou, em aprovar ainda este ano a isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos. Isso é visto por uma ala do governo eleito de como uma sinalização que Lira pretende concorrer à reeleição e quer o apoio de Lula, e facilitaria a vida de Lula, inclusive diminuindo o orçamento secreto. Então, nesse momento, aquela dificuldade toda, que todo mundo fala que o governo eleito ia ter com o Congresso, vai se dissipando conforme
as coisas vão se ajustando. Então, acho que eles vão achar espaço no orçamento, tenho minhas apostas que eles vão achar espaço no orçamento, porque há negociações sendo feitas e ambos os lados ficando felizes. Vocês sabem como funciona, né? Tudo é aprovado muito fácil. O orçamento secreto é meio difícil, né? Porque somando tudo ali do orçamento secreto dá uns 16, 40 bilhões, 40? 50, 40 bilhões, certo? Somando as emendas do relator, com aquelas tá. emendas secretas todas, dá por aí. E é insuficiente para as promessas serem cumpridas aí, certo? Quanto ao aceno do O teto Lira... vai furar, Edmilson. O sim. teto eles vão furar. Já está previsto no orçamento um furo de 100 bilhões, se eu não me engano, mas é muito mais que isso se forem cumpridas as promessas do Lula, certo? Agora, quanto à aproximação dos líderes do Centrão aí com o Lula, tal, isso era notório que ia acontecer, né? A gente já cantou essa bola aqui, certo? E é fácil, se o Lula aceitar as imposições aí do Centrão, ele faz uma maioria rapidinho na Câmara, certo? Mas vai ser um pouco mais complicado, porque eles conseguiram muitas benesses do Bolsonaro, certo? Muito dinheiro, e vai ser difícil eles abrir mão disso, eles vão cobrar caro para fazer parte do governo Lula. Mas com certeza vão fazer parte, vão apoiar o governo Lula. Isso não há dúvida. Pode falar, Thiago. A questão do Arthur Lira, que a gente fala que ele tinha muito poder, ainda tem parte desse poder. O problema é que o Centrão tem mais de um líder. A gente acha que o líder do Centrão é Arthur Lira, mas tem uma parte que não gosta muito do Lira. Sim. Então, essa parte está conversando com o Lula. E o PT sinalizou que a presidência da Câmara e do Senado não vão ser nomes do PT. Então, o que é essa sinalização? Eu vou ter um candidato, mas não vai ser do PT. Então, depende de quem vocês escolherem aí. E haja nomes correndo ali contra Lira. Inclusive, Ciro Nogueira, do PP, que disse que não vai apoiar o governo Lula, mas se o PP apoiar, ele vai apoiar a posição do partido. Se o partido dele, né, o PP, né? né? Apoiar o governo Lula, ele não vai se opor, vai fazer parte da base do governo. Então, há outros nomes correndo. Então, depende muito de como vai ser essa formulação. Se o governo Lula conseguir mais da metade da Câmara antes do fim do ano, provavelmente Arthur Lira não vai ser esse nome. Se vê que a negociação está meio difícil, Arthur Lira é o nome que deve ser aí deve ser o presidente da Câmara. Hoje, a base, os 10 partidos que compõem o governo Lula, o futuro governo Lula, tem 122 deputados e 12 senadores. O grande problema do Lula, como a gente já vem pontuando, vai ser do Senado. Mas aí ele trabalha para poder atrair o PSD, o MDB e a União Brasil. Com isso, ele subiria na Câmara para 265 deputados e 43 cadeiras no Senado, o que garantiria a aprovação de projetos que exigem maioria simples, como é o caso da proposta para aumentar o salário mínimo. Agora, mudanças para a Constituição que exigem 3/5 dos votos em casa, ele teria que angariar mais apoios. Eu sei que o Centrão é movido por essas benesses, por cargos. Inclusive, eu estava lendo agora, eu não sei se eu entendi direito, mas eu vou ler para vocês. O PT quer 35 dos 50 cargos na transição e o Centrão também quer ter espaço, gente. O Centrão. O problema é que o partido do Centrão também quer indicar nomes e entregar a Ciro Nogueira, uma lista de 2 páginas. O objetivo é garantir espaço na nova gestão de preferência em cargos executivos nos ministérios. Ou seja, olha que loucura. São 50 cargos que são indicados nessa transição para poder o novo governo conhecer os dados do atual governo e já começar a pensar no futuro governo. O PT vai ter 35 cargos, só que o povo do Centrão, que até ontem, até domingo, estava com o Jair Bolsonaro, já foram atrás do Ciro Nogueira dizendo, olha, nós queremos 15 cargos, porque a gente quer participar do futuro governo. Edmilson Siqueira, é muita cara de pau ou não? O problema é maior ainda, porque o PT está pedindo 35 cargos, né? E tem outros cargos que eles têm que dividir com os partidos que apoiaram. 10 partidos, foram 10 partidos. Quer dizer, só aí, se você pegar um de cada partido, já sobrariam só 5 cargos para o Centrão.
nós só corrigimos, nesses 35 cargos do PT, é a aliança toda. É a aliança toda, não são só petistas. Bom, Eles colocam como PT a aliança toda. tudo bem, mas normalmente quem faz parte da equipe de transição é um passo muito grande para ser ministro depois, né? Porque essa equipe de transição é dividida em áreas, né? Uma parte na economia, outra parte na saúde, outra parte na educação, cada parte trata de um tema e se relaciona com o ministro da área específica lá do governo atual, certo? Então, esses chefes dessas equipes, pequenas equipes que vão se transformar para falar com cada um dos setores, provavelmente eles serão os ministros, né? Então, o Centrão já está querendo alguns ministérios, né? Já desde agora, certo? Desde agora para poder se firmar. Então, é barganha mesmo, é aquela coisa que a gente viu. Se o Lula conseguir contentar todo mundo, ele fala em 33 ministérios, né, que ele disse, eu disse que ia chegar a 85, mas acho que não vai, mas eu não sei não, certo? Mas 33 ministérios para acomodar toda essa gente, certo? Ele já fez isso no primeiro governo dele, tinha mais de 25, se eu não me engano, ministérios no primeiro governo dele, agora ele já está pensando em 33, por quê? Porque ele quer fazer um leque de aliança muito ampla e a eleição no Congresso elegeu muita gente que seria, teoricamente, oposição a ele. Então, ele quer atrair todo esse pessoal e a melhor atração que você faz no governo é você distribuir ministério para essa gente, né? Como já foi da outra vez. E esses ministérios que o Lula distribuiu anteriormente foram antros de corrupção, né? Como foi o Ministério dos Transportes na mão do MDB, do Lobão, não sei se vocês se lembram disso, e um outro ministério também que estava na mão do PTB, certo? Aquela primeira cena de corrupção do governo Lula foi um cara do PTB pegando propina e depois quiseram botar toda a culpa no Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson saiu por aí dedurando todo mundo e provocando a primeira grande crise no governo Lula, que foi o mensalão, certo? É por aí, certo? Infelizmente a gente já viu esse filme antes e espero que ele não seja uma reprise. Bom, o antagonista está trazendo aqui que o Lula convidou o Henrique Meirelles para assumir o Ministério da Fazenda em seu futuro governo a partir do ano que vem. Só que o ex-ministro, ele fez um pedido adicional. Ele quer poder indicar os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa. Só que o Lula já havia prometido o comando dos bancos ao próprio PT e agora vai decidir esse impasse. Tiago, o nome do Meirelles é um nome bom para o mercado? E para você, Edmilson, você acha que é um nome bom? O Meirelles, que na campanha já estava ali se portando como um integrante da campanha do Lula, conversando com empresários. Vocês acham que o Meirelles vai acalmar o mercado? Porque o mercado, ou como a gente brinca ali, a Faria Lima, ela era pró-Bolsonaro, né? O Meirelles, que já foi do governo Lula e foi secretário de Finanças do governo Dória aqui em São Paulo, ele é um cara de mercado, né? O Meirelles é um técnico, é um ótimo economista, certo? Respeitado aí, não só no Brasil, como fora também. Ele já foi presidente do Banco de Boston, né? Se eu não me engano. E então, ele é respeitado. E se ele for para a Fazenda mesmo, ele é um nome que o mercado aceita muito bem e que garante, talvez, um caminho para a estabilidade, porque no momento o Brasil não está estável, não, economicamente, certo? Mas o Meirelles seria uma garantia de que pelo menos esse caminho vai ser tentado. Se ele vai conseguir ou não, aí são outros 500, porque a situação é muito ruim atualmente. Mas é um bom nome. Eu gostaria de ver o Meirelles da Fazenda assim, certo? Como gostaria de ver outros nomes de centro e de direita no governo Lula também, para que pelo menos a gente não sofra como sofreu nos primeiros anos. Mas quem está dando isso, por enquanto, é o antagonista. Eu não sei se os outros jornais já estão dando Meirelles como nome convidado por Lula. Era um nome cotado. Hã? É um nome muito forte, muito que forte, agrada né? o mercado, só que a gente tem que colocar um negócio, uma questão aí. Eles não têm o mesmo poder que o Guedes tem no governo Bolsonaro, porque não é o Ministério da Economia, vai voltar a dividir. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, que deve ser ocupado por um petista, e Ministério da Indústria e Comércio, que deve ficar com o centro também. Essa expectativa, indústria e fazenda com o centro e planejamento com um petista. Pelo menos foi isso que eu ouvi, não sei se vai se confirmar. Bom, agora, de qualquer jeito, um outro problema é que o Lula prometeu separar, né, dividir o Ministério da Justiça, criar o Ministério da questão indígena,
E há uma preocupação agora, Tiago, desse ministério ficar esvaziado, né? Se você começa a fatiar demais, aí ele ficaria sem função, o próprio Ministério da Justiça. Você acha que o PT pode voltar atrás? Olha, quanto à criação do Ministério dos Povos Originários, isso não vai voltar atrás, porque é uma promessa de campanha. Esse ministério é dado como certo a criação dele, tem alguns nomes, aí, inclusive a deputada Sônia Guajajara é uma das que pode ser a ministra. O ministro deste ministério será um indígena. Isso está certo, já é dado como certo. O Ministério da Justiça, há alguns nomes que estão sendo colocados, mas ele pode ter uma outra divisão, que é o Ministério da Segurança Pública, né? Há essa preocupação desse esvaziamento, mas é o que o Edmilson falou. A criação dos ministérios é mais para conseguir colocar todo mundo que foi aquela base de aliança e o centrão do que qualquer outra coisa. Então, mesmo que fique esvaziado, o ministério existindo, há essa possibilidade. Mas voltar atrás, pelo menos no Ministério de Povos Originários, acho muito difícil, Rô. Olha, gente, nós temos aqui algumas cidades que tinham decretado estado de emergência por falta de combustível, como a cidade de Valinhos, Pedreira não, Mojimirim e Limeira. No caso de Valinhos, eles estão dizendo que por volta das 7h30 da manhã, a empresa responsável pelo transporte público da cidade comunicou que os combustíveis chegaram à garagem e, com isso, o transporte público começou a ser normalizado a partir da manhã desta quinta-feira. Em Limeira, eles disseram que o decreto de emergência, que reservou 5% dos combustíveis para os serviços essenciais, como de saúde, continua valendo até que essa situação seja resolvida. E lá em Mojimirim, o prefeito informou que já está tudo normalizado e que o decreto será revogado. E agora sim, nós vamos ouvir o presidente da RECAP, o Emílio Martins, que ele vai dar um diagnóstico sobre os postos de combustíveis aqui de Campinas. Danilo, vamos lá. Bem, nós temos acompanhado desde ontem, durante toda a noite, as distribuidoras, principalmente as grandes distribuidoras e todas as bases de Paulínia funcionaram a noite toda. Hoje a situação é bem diferente da de ontem, onde os postos estavam secos. E certamente até o final do dia a gente vai ter uma situação bem melhor. Estamos aqui em contato permanente com as distribuidoras para que elas façam a distribuição e as entregas de produto de forma a atender democraticamente toda a rede, toda a sua clientela, empresas de ônibus, mas sem prioridades, que as prioridades acabam deixando pontos de abastecimento sem produto. Então, eu acho que essa crise a gente vai ver o fim dela até o final da tarde e no final de semana a gente vai estar com todos os estoques repostos. Bom, com isso nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos logo e você não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Vem aí a quarta edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária.
abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Eu vou aqui um pouquinho com os ouvintes, gente. O Marco Aurélio, do São Bernardo, está dizendo: esses movimentos bolsonaristas precisam ser registrados e guardados para a posteridade. Lá na frente, vai entrar nos livros de história como uma página vergonhosa para nunca mais ser repetida. O movimento nazista em Santa Catarina não é novidade. Esse estado concentra o maior número desses grupos no país. E, coincidentemente, é onde Bolsonaro sempre foi mais votado e também é o terro do velho da Havan. O Marco Aurélio nos lembrando sobre isso. Nós temos aqui, Edmilson, uma pergunta que a Fátima está fazendo. Se estivéssemos com intervenção militar, esse povo estaria reunido, Edmilson? Ela está perguntando. Se eles querem intervenção militar, eu acho que não, né? Eles não estariam reunidos. Agora, ninguém poderia estar reunido, né? Nem quer, nem quem não quer, né? Exatamente. Porque intervenção militar é ditadura. E ditadura não pode. Na ditadura não tem manifestação, a não ser manifestação a favor do governo. Daí pode, certo? Mas contra não. Porque a primeira coisa que eles fazem numa ditadura é instalar censura no país e acabar com a imprensa livre. Bom, o Edson Lencioni, ele está dizendo assim: o povo elegeu um bandido para presidente. E nós não corremos perigo com bandidos fazendo festa, dando tiro para cima. Quanta hipocrisia. Na verdade, eu acho que ele deve estar falando da minha frase em relação à questão do armamento, que eu falei que eu achei um absurdo, né? Um ativista ali da manifestação falando que iria armar o povo para poder fazer essa guerra, que ele falou que estava em guerra. Eu acho o seguinte, o Edson, é uma eleição, o Lula ele foi liberado pela justiça para poder concorrer, não havia nenhuma ilegalidade, houve uma liberação, o processo prescreveu, alguns processos prescreveram, outros foram cancelados por questões de origem e de tecnicidade. Não foi julgado o mérito se houve roubo ou não. Na minha opinião, eu sempre falei aqui no Bastidores do Poder, eu vejo que houve corrupção no governo do PT, sempre falei isso aqui, tanto que houve devolução dos próprios empresários, mas ele estava ali disputando essa eleição e a maioria, quer goste ou não, escolheu o Lula. E nós precisamos respeitar essa decisão. Como em 2018, como em 2014. Então, assim, a cada 4 anos, você tem a eleição dos presidentes pela maioria. E a democracia é exatamente essa. Nós respeitamos a decisão da maioria. E não é a minoria que tem que mandar, né? Agora, o desafio do Lula vai ser fazer um novo governo sob a desconfiança de 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Ele vai estar sendo olhado, principalmente por conta das denúncias de corrupção nos mandatos anteriores, e ele vai ter que fazer um governo muito certinho, né, Edmilson, Thiago? Qualquer deslize, gente, é impeachment na veia, principalmente com essa fragilidade que ele tem no Congresso hoje. Claro que lá para frente ele pode ter uma ampla maioria, mas ontem eu estava pensando isso. Se o Lula fizer qualquer deslize, ele pode ser impeachmentado. Pode, dependendo da correlação de forças no Congresso, pode, né? Ninguém sofre um processo de impeachment tendo maioria no Congresso, não acontece isso, certo? Agora, o governo Lula é esse, ele vai ser muito mais
fiscalizado, pelo menos, certo? Tanto pelos que votaram nele, muita gente que votou nele também por não suportar o Bolsonaro, vai continuar a fiscalização. E a possibilidade de mobilização desse povo nas ruas contra possíveis corrupções no governo Lula vai ser enorme. Pode ser muito grande, certo? E ele pode se ver em maus lençóis se ele não andar na linha. É o que a gente espera, que ele ande na linha. Eu já escrevi isso numa coluna aí. Ele vai ter, se ele não andar na linha, o governo dele vai ser muito problemático para ele e para o Brasil. Bom, em Piracicaba... Tiago, eu já te passo para você, mas em Piracicaba, os ônibus voltaram a operar normalmente. As linhas haviam sido suspensas, algumas linhas, e agora está tudo ok. A população já está podendo utilizar o transporte coletivo de forma rotineira lá em Piracicaba. Pode comentar, Tiago. Eu só queria ressaltar que eu ouvi de muitas pessoas ligadas à campanha agora, equipe de transição, de que ouviram do Lula dizendo que, do presidente eleito, de que esse seria um governo biográfico dele, né? Que é o último mandato dele, que ele queria fechar, eu vou usar uma expressão popular, com chave de ouro. Então, há aí uma expectativa de que ele use bem essa frente ampla e consiga aí... por isso que ele não quer dar a cara de um governo petista. Pelo menos foi isso que eu ouvi falar. Se isso vai acontecer, aí é outra história. Mas pelo menos é isso que dizem os bastidores. Eu só estou preocupado onde ele vai arranjar ouro para fazer essa chave, viu? Eu acho que hoje o Alckmin e o senador eleito lá, como que ele chama, Tiago, que tá sendo o cara do dinheiro, da economia, o Wellington, o senador Wellington, eles vão ter uma surpresa quando o relator abrir para eles o orçamento, e eles vão ter que fazer ali uma elasticidade e ter a boa vontade do Congresso e do próprio governo para poder apresentar as emendas para alterar esse orçamento que está ali, né? Vai ser como abrir um cofre, que se você pensa que está cheio de dinheiro e só tem teia de aranha ali, e pior, né? O cofre está todo enferrujado, você vai precisar botar dinheiro para consertar o cofre. É mais ou menos isso que eles vão ver lá no orçamento. Pois é. Tem uma ideia de que os 100 primeiros dias de governo Lula tem que ser muito bons, porque é quando saem aquelas pesquisas de satisfação da população. Então, há um esforço muito grande para que esses 100 primeiros dias eles consigam tirar muitas coisas do papel. Pelo menos é o que eles dizem. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Eu espero que consigam. Eu espero que o Brasil seja um país cada vez melhor. Eu torço pelo Brasil. Quando o Bolsonaro ganhou aqui, eu falei isso. Eu falei, olha, independentemente de quem ganhe, se votei ou não, nós torcemos pelo Brasil. E eu repito a mesma frase que eu falei há 4 anos atrás. Eu torço pelo Brasil. E como eu espero que o Bolsonaro faça uma gestão para todo o povo brasileiro. Nós vimos que ele não fez só para os bolsonaristas. E eu espero que o Lula faça uma gestão para todo o povo brasileiro, e nós vamos para o intervalo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Através da tarifa social e do desconto para aposentados, muitos campineiros têm acesso a esses benefícios. São 2 programas de alto impacto social que beneficiam mais de 350 mil pessoas em um universo de 1.200.000 moradores de Campinas. São 30% da população da cidade sendo impactada por uma tarifa social. Esse programa, que engloba 263 mil pessoas, as famílias inscritas no CAD único e que consomem até 10 metros cúbicos por mês, tem 100% de desconto. Já os aposentados com renda de até 3 salários mínimos têm direito a 50% de desconto para consumo até 15 metros cúbicos. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memória.org.br
www.aberte.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Gente, estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 3 de novembro. E olha, Tiago e Edmilson, os integrantes da equipe de transição que chegaram em Brasília foram interrogados pelos repórteres em relação ao nome do Meirelles para ser o ministro da Fazenda e eles não confirmaram, mantiveram silêncio. Pode ser que eles estejam deixando para que o Lula anuncie os seus futuros ministros, né? Não, nem poderiam falar um nome agora. Isso burlaria toda e qualquer estratégia do Lula e do PT para anunciar a equipe aí. Nem acho que nenhum nome vai ser anunciado como certo para qualquer ministério do Lula nos próximos, sei lá, nesses próximos 15 dias, mais ou menos. A equipe de transição vai iniciar bastante seu trabalho, vai se aprofundar e tudo mais, e talvez depois disso comece a ser anunciado o nome. Eu acho que lá para dezembro, mais ou menos, é que a gente vai poder, assim, ter com certeza alguns nomes do Ministério. Ontem, gente, nós vimos ali alguns nomes sendo cotados para ser o ministro da Cultura, como o Chico César, a Daniela Mercury. O que vocês acharam desse nome? Eu espero que não dê para nenhum artista. Só isso. Que dê para um técnico na área que possa fazer um serviço bem feito, porque artista pode ser muito bom na arte que ele faz, e eu admiro Chico César, Daniela Mercury, etc. e tal, mas raramente eles se mostram bons em funções que não sejam a função deles, onde eles mostram todo o talento que eles têm para fazer música. Há muitos técnicos, há muitos intelectuais, inclusive, que seriam muito melhores nesses cargos de secretaria de Ministério de Cultura do que artista propriamente dito. A deputada federal do PCdoB, a Jandira Fegali, ela também está sendo um nome que está sendo cotado, porque na época da pandemia ela defendeu a ajuda emergencial ao setor, que inclusive foi o que salvou a classe, porque o setor cultural sofreu demais com a pandemia, porque com os cancelamentos de shows e eventos, muitos artistas sendo ajudados com cesta básica e aquela ajuda de R$500 e fora o dinheiro que veio do governo federal para poder ajudar essa classe, foi o que salvou esse povo, né? O Chico César, ele já foi secretário de Cultura da Paraíba, mas eu também acho, Edmilson, eu acho que ao invés de pegar, assim, o Lula vai recriar o Ministério da Cultura, né? Porque hoje é uma secretaria, mas eu acho também, concordo com você, eu acho que tem que ser um técnico para poder entender de fato qual que é a necessidade dessa classe, discutir a questão, principalmente da Lei Rouanet, que deu muito chabu no governo do Bolsonaro. Eu acho que a Lei Rouanet, ela é boa, mas ela precisa chegar para todo mundo. Acho que essa é uma questão que precisa ser olhada, né? E não só privilegiar artistas que têm assessorias jurídicas para poder conseguir fazer projetos e conseguir acessar os recursos, mas também chegar naquele artista que precisa ter dinheiro para poder viabilizar o seu projeto. A Lei Rouanet foi feita para chegar no artista que não tem dinheiro para viabilizar seu projeto. Os que têm dinheiro não precisam da Lei Rouanet, eles conseguem patrocínios aí só de abrir a boca, uma Maria Bethânia, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, eles conseguem patrocínios, e muitos outros que eu nem conheço aí, os mais atuais, certo? Eles têm patrocínio, tem shows aí com multidões assistindo, tudo mais. Esses caras não precisam de Lei Rouanet, coisa nenhuma, certo? Quem precisa é mas eles usam, e usam bastante.
Quem precisa é aquele artista de cidade pequena, ou mesmo de cidade grande, que tem a sua arte é reconhecida, mas é por um grupo pequeno, e para expandir essa arte, ele precisa de algum apoio oficial, certo? Às vezes esse apoio oficial é um empurrão apenas naquele artista, para que ele consiga uma penetração maior no público aí, e consiga sobreviver sozinho da sua própria arte, que é o fim e o desejo de todo artista, né? Todo artista sonha em sobreviver da sua própria arte. Agora, se ficar mamando nas tetas do Estado, aí não é artista, certo? Aí é usurpador de dinheiro de cofre público. Bom, gente, vamos ouvir os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal do Bastidores do Poder. Aqui é o Edson da Chácara Primavera, tudo bem? Eu estou vendo esses comentários de vocês aí com relação a esses bloqueios. Mas ninguém falou do saque que teve lá no Ceasa do Rio de Janeiro. Ninguém falou do quebra-quebra da loja da Havan, né? Golpe teve quando o STF liberou Lula para ser presidente, né? Infelizmente o Brasil hoje tem um presidente que é ladrão e não tem um presidente que é capitão do Exército do Brasil. E não é questão de ser Bolsonaro ou Lula, é questão de ser moral ou imoral. Só isso. Bom, pois se você acha tão ruim que teve golpe quando o STF soltou o Lula, você não devia estar a favor do golpe que estão pedindo nas ruas hoje, né? Estão se igualando a eles. É simples assim. Golpe é ruim sempre, de todo lado. O Edson, ele está dizendo, bom dia. Como assim cofre enferrujado, Edmilson? Hoje de manhã, aqui mesmo nesta rádio, o Fernando Schuller disse que as contas do governo nunca estiveram melhores e vai fechar o ano com um dos maiores ganhos. Ele estaria equivocado? Não é as contas do governo que a gente está falando, a gente está falando do orçamento do ano que vem. É outra coisa. São coisas distintas. Orçamento. E para o orçamento do ano que vem, diante de todos os gastos e todas as promessas que foram feitas em campanha, o dinheiro que se tem previsto de receita não será suficiente para pagar todas as despesas. E é esse rombo que nós estamos colocando. Já tem um déficit previsto pelo próprio governo Bolsonaro. O orçamento quem fez foi o governo Bolsonaro. Está lá calculado um déficit parece que de 100 bilhões já no orçamento do Bolsonaro. Ou seja, o cofre pode estar cheio, mas ele vai se esvaziar rapidinho. Vamos lá, ouvir mais ouvintes. Bom dia, DJ Alê. Muito está se falando na mídia que Lula pretende criar mais 13 ministérios além do que nós já temos. Eu pergunto a vocês, não seria melhor ele investir esse dinheiro em reforma agrária, tirar o pessoal do MST da rua, ou mais educação, sabe? Pegar os ministérios que já tem, coloca as pastas lá dentro deles, porque um prédio ministerial é muito caro. Corresponde à verba da educação do ano inteiro, os 13 prédios ministeriais. Se bobear, custou mais caro, entendeu? O que vocês acham? Não seria melhor redirecionar esse dinheiro para um outro local? Seria melhor até fazer o que o Bolsonaro prometeu fazer, que era diminuir os ministérios, e ele aumentou. E o Lula está querendo aumentar os ministérios, mas isso não significa construção de novos prédios para novos ministérios. Em Brasília tem lugar para acomodar todo mundo, é divisão de ministérios, vários prédios lá comportam 2, 3 ministérios de uma vez só, certo? Vai gastar mais dinheiro? Vai gastar mais dinheiro para fazer tudo isso, mas é o leque de alianças que ele precisa fazer. Eu não sou a favor, certo? Eu não sou a favor, não, de aumentar ministérios desse jeito. Eu acho que a interferência do Estado tem que ser mínima. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos rapidinho com os ouvintes, que eu preciso encerrar o programa. Vai lá, vai direto. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise a respeito do seguinte. O Brasil que o Lula está assumindo a partir do dia 1º é um Brasil bem diferente daquele de 2003, enfim, de quando ele fez o seu primeiro mandato. Durante todo este tempo foram criados mecanismos para coibir a corrupção, e eu gostaria de saber de vocês uma análise a respeito disso. Se corre-se um risco seriamente de vermos novamente o Estado sendo aparelhado pelo petismo, e incorrermos novamente naquela situação ocorrida durante os governos do PT. Obrigado, Rodrigo. Bem rapidão, eu vou responder, mas a gente vai voltar nesse assunto amanhã, Rodrigo. Na verdade, quem deu autonomia para a Polícia Federal foi o governo do PT. Um aparelhamento que a gente observou no governo do Bolsonaro.
Mas a gente PT volta a também, discutir né? isso. Oi, Edmilson? No PT também houve um aparelhamento enorme do governo, certo? Isso Mas não em aparelhamento, relação à Polícia Federal, não, Edmilson. Porque não, em relação à Polícia Federal, não. eu estou falando em relação à investigação da corrupção. Tanto que o governo do PT viu ali as operações prendendo o povo, ele no comando. Então, não houve aparelhamento. Não, concordo com você. A Polícia Federal, não. Bom, a gente volta amanhã com mais de Bastidores do Poder. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios.